Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora eu vou mostrar para você que ainda não viu o real motivo da expulsão, não de Renato Gaúcho, como muita gente achou, mas sim do jogador Diego Costa. Vocês vão ouvir o que o árbitro falou, é uma palavra pesada e eu não vou repetir, mas o áudio está aqui, eu vou colocar para vocês ouvirem direitinho e também a fuga de Renato Gaúcho, né? Que ridículo, foi muito feio o que Renato Gaúcho fez. Eu não me lembro de ter visto isso em outro jogo. Se você se lembrar, coloca aí nos comentários do técnico tirar todos os seus jogadores, comissão técnica, antes da partida. Realmente eu não me lembro. E sendo bem sincero, eu não vi o Diego xingando. Não tem como, impossível, de onde eu estava. Mas o árbitro chamou e falou mesmo com todas as letras e com toda a força, toda a serenidade de que ele chamou. E se isso acontecer, o Renato Gaúcho está totalmente errado e foi só o que ele precisava para chegar na coletiva e desviar o foco da derrota, que o Bahia jogou muito e muito melhor do que o Grêmio, tá? Para a arbitragem e todo mundo esquecer da partida que o Grêmio fez. E também eu vou trazer para vocês aqui comentarista do Sport TV, onde eles falam sobre o jogo, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui do lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal e bora ouvir aqui agora. Dormia na liderança do Grêmio, mas não foi o que aconteceu, né? Paulo Nunes, Paulo César Vasconcelos, Paulo, já com a gente aqui nesse troca de passes desse sábado, para contar um pouquinho do que vocês já analisaram muito nessa transmissão, Paulinho, mas um Grêmio que não conseguiu, muito pelo contrário, ser superior ao Bahia, o primeiro tempo, principalmente do Bahia, o time do Rogério Ceni hoje, dá pra dizer que deu um nó ali no Renato, foi superior em casa. Boa noite. Boa noite, Camila, Serginho, Alex, meu irmão, boa noite a todos, né? Pensei que estava com a gente. O Grêmio teve dificuldade em entender como joga esse meio campo do Bahia. Na minha opinião, se não é o melhor, é um dos 3 melhores meio campos do Brasil, porque se encaixam perfeitamente esses jogadores. Tem jogadores com bom passe, jogadores com força, jogadores com inteligência que abre o jogo. Tem um Cauli que quando tá bem é difícil você marcá-lo. O Grêmio não entendeu isso, né? O Renato até tentou trazer mais 4 jogadores no meu campo, né? Com o Dodi, com o Duqueiroz, trazendo o Edenilson para tentar fechar esse meio, mas ele não conseguiu, né? Até porque chegou agora também. O Grêmio teve muitas dificuldades no primeiro tempo, né? E eu vou ressaltar uma coisa aqui que o Alex deve entender muito bem o que eu vou dizer. Isso não é desculpa, mas é muito difícil quando você sai de um jogo como o Grêmio teve na Libertadores, com a responsabilidade que ele tinha, porque era um jogo decisivo pro Grêmio naquela situação, e com o jogador a menos ele consegue vencer uma partida. Então, assim, o desgaste físico, mas o desgaste mental, que você tem que acabar um jogo desse, você relaxar, você curtir esse jogo, pra você pegar viagem, voltar de novo, depois ir pra Bahia. Então, assim, isso é muito sacrificante. Sem treinar, né? Eu tava escutando o Serginho falando... O Vila Sante não tinha então se entregar em dobro hoje, não? Mas ainda esse descanso... Quero ver Paulo Nunes quando for com Bahia, se ele vai também usar essa desculpa. Porque ele foi expulso e fez o time trabalhar um pouco mais, cansar um pouco mais. Esse descanso ele tem que ser integral, entendeu? Tem que ser de pra tudo. provar que o Mandorinha só não faz. Não faz verão, exatamente. E o Grêmio teve dificuldades. É óbvio, quando você tem uma estratégia, na minha opinião, o Renato tinha uma estratégia, na minha opinião, que era baixar as linhas, tentar sair no contra-ataque. Só que as características que esses jogadores tinham para esse contra-ataque não existiam. Porque era Edenilson do lado direito, que é um jogador de meio, de trabalho, condução de bola, e do outro lado esquerdo o Soteldo, que estava muito mal na partida, né? Parte física, técnica, errando muito. E quando você tem 2 jogadores que te entregam isso, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes, que estão doidos para jogar, doidos para atuar, e já vem demonstrando que tem essa capacidade de fazer isso que o Grêmio queria para esse jogo de fora, eu acho que esse aí foi o erro do Renato. Ele consegue consertar no segundo tempo, o Grêmio melhora, né? O Grêmio melhora muito, só que não é tão agressivo ofensivamente, né? E o Bahia controlou o jogo. O Bahia, no segundo tempo, normalmente ele tá fazendo isso. Contra o Fluminense também foi a mesma coisa. Ele controla, ele consegue ter tanto controle e posse de bola que ele acelera quando ele quer acelerar e desacelera. Então, assim, o Grêmio teve a dificuldade, eu entendo o desgaste, mas muitos jogadores abaixo daquele nível que pode jogar no Campeonato Brasileiro. E como o Paulinho falou, você destacou, né, PC, boa noite agora, no final da transmissão, o Bahia que fez um dos seus melhores jogos na temporada. Tem um adversário do outro lado que hoje soube muito bem controlar, como disse o Paulinho, no segundo tempo, mas fazer o resultado e conseguir manter esse resultado durante toda a partida. Foi muito bem, Rogério Ceni, e o Bahia hoje também nesse sábado, né? Pois é, boa noite, Camila, Serginho, Alex, quem nos acompanha. Tem alguns aspectos bem interessantes na construção dessa vitória do Bahia. Primeiro que talvez tenha sido a estreia desse meio de campo no seu nível um pouco mais elevado dentro do Campeonato Brasileiro. É um meio de campo refinado, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Gianluca. Com o Tassiano também se movimentando, compondo esse setor. Segundo, me chamou muito a atenção que em nenhum momento, nas substituições que fez no segundo tempo, o Rogério Ceni quis sentar em cima da vantagem que o Bahia construiu no primeiro tempo de 1-0. A entrada do Biel, depois a entrada do Ademir. O Rafael Ratão não entrou sintonizado com o jogo. Se tivesse sintonizado com o jogo, poderia ter ampliado o placar. Deixa esse jogo muitas boas notícias para o Bahia a partir do meio de campo, do Arias pelo lado direito, apoiando o ataque, do Luciano Juba pelo lado esquerdo. Deixa para o Grêmio, talvez para o Renato, um questionamento sobre aproveitar com mais constância o Natan pelo lado direito e o Gustavo pelo lado esquerdo. Diego Costa estava voltando de lesão, não estava com o ritmo adequado, além de ter sido um Grêmio muito espaçado. E o Soteldo hoje, muito abaixo do que ele pode render. Então, o primeiro tempo do Grêmio, ofensivamente, praticamente não existiu. No segundo, com as entradas do Natan e do Gustavo, ele elevou um pouco o seu nível de atuação. Mas o Bahia foi predominante a maior parte do jogo.
E aí a gente teve nos minutos finais, né, logo no final da nossa transmissão, o lance da expulsão no banco de reservas. A princípio a impressão de que tinha sido pro Renato, mas a informação que a gente tem é que a expulsão foi do Diego Costa. Sim, Tava já no banco. ofenderam né? Falaram do Grêmio, né? Só que o Grêmio não conseguiu, que o Grêmio não conseguiu, que o Grêmio, e no finalzinho, e o Bahia foi melhor. As coisas estão mudando aos pouquinhos, mas ainda não mudaram. Rapaz, o Bahia foi melhor no primeiro tempo, poderia ter saído com 2-0 no primeiro tempo, controlou o segundo tempo todo, controlou a partida, foi superior, o Bahia aniquilou, e o Rogério Ceni deu um nó tático em Renato Gaúcho, ponto. Quando é para criticar o Rogério Ceni, quando a gente está aqui para poder falar mal de que ele tomou um nó tático de tal treinador, eu tô aqui também para fazer isso, mas só que Rogério Ceni deu um nó tático em Renato Gaúcho, ponto. E tem que ser admitido isso aí. Repito, quando é para criticar, a gente está aqui para criticar, mas quando é para elogiar, tô aqui também para elogiar. Rogério Ceni tá de parabéns, deu um nó tático, colocou o Renato Gaúcho no bolso. Ponto. Quarto árbitro, e o quarto árbitro, pela comunicação, avisou ao Braulio da Silva Machado que teve uma atuação muito irregular, uma hora entendendo que um lance era falta e na sequência entendendo que aquele mesmo tipo de lance não era falta, é uma característica da arbitragem brasileira, a ausência de critério, e aí o Renato tomou uma medida que eu considero extremada. Não entendo que, apesar da revolta, você por respeito ao público, por respeito a quem está no estádio, por respeito até ao adversário e ao próprio torcedor do Grêmio, você não pode chegar e abandonar, ordenar, como ele fez, que os seus jogadores saiam do banco, assim, e ele também foi pro vestiário. Nem sequer ficou ali no túnel de acesso. Paulinho, ó, sabe que tem uma coisa diferente aí? O Renato, se você for comparar ele com os outros técnicos, é dos mais comportados, Completamente. dos que tomam menos cartão, dos que geralmente vão conversar com a arbitragem. Então, o gesto dele fica ainda mais extremado e ainda mais. Tá aí, gente, para vocês é o suficiente do que eu quero trazer. Então, assim, eu acho que tá faltando também, na minha opinião, foi boa, sim, a análise, mas eu acho que faltou falar um pouco mais do Bahia, né? O Bahia ganhou o jogo, o Bahia foi superior ao Grêmio, o Bahia jogou muito melhor do que o Grêmio, tá? Com todos os problemas do Grêmio, mas cada um com seu problema, porque o Bahia também vai passar por isso, mas o Bahia fez jus a tudo que tinha a seu favor, como jogar em casa, como aumentar a intensidade da partida, e o Bahia jogou melhor, mereceu ganhar. Rogério Ceni deu um nó tático em Renato Gaúcho. Rogério Ceni colocou Renato Gaúcho no bolso, sim. E é preciso aceitar a realidade. Colocou o Renato Gaúcho no bolso. E agora eu vou trazer para vocês a análise do VAR, para quem ainda não viu, vocês ficarem sabendo o que foi que aconteceu e por que o jogador do Grêmio foi expulso. Bora acompanhar aqui. Costa olhou para mim e mandou me foder. Diego Costa. Diego, você levanta. Diego Costa. Aí ele tá fora já. Você sabe o que você falou. Você sabe o que você falou. 46 minutos. Mandou o quarto árbitro se fuder, levantou lá, ficou feio. O regime tá mostrando o Renato. Renato Gaúcho muito esperto, muito inteligente, malacavéia, se aproveitou do momento e ó, Fica aqui, ó. tira todo mundo. Aí deu o showzinho dele, né? Deu o showzinho pra desviar o foco da derrota. Renato Gaúcho, você foi engolido por Rogério Ceni, Renato Gaúcho. Não reiniciou ainda. Beleza, cara. Vai lá. Ou ele tá mandando pressionar, ou ele tá mandando pressionar. Sai, deixa eu ouvir. Tá mandando pressionar ou tá mandando ele Deixa eu sair? concentrar aqui. Não, vai jogar, tá parado. Tá Mandou parado. todo mundo sair. Tá parado. O Galo tá com a bola no braço. Deu? Um minuto a mais, tá? Um minuto a mais. Uma a mais. Calma, vamos ver. Seguimos. Vai. Bora, tá em jogo, vamos. O jogo não teve nenhum Vamos esporte, lá. não teve nada pra isso. Bom, tá aí pra vocês o showzinho de Renato Gaúcho, cara muito experiente, malacavéia, né, como a gente fala aqui na gíria do futebol, boleiro, aproveitou, já viu que o jogo tava perdido mesmo, viu que não tinha mais jeito, aproveitou o gancho que ele precisava, ó, bora agora botar o foco todo nisso aqui. Tá aí. Bom, é isso, nós vamos finalizar por aqui. Volta a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia, minha garganta tá meio barreada, mas a gente vai falando dentro do possível. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.